Nós ministramos a palavra de Deus domingo passado, nesse trecho. Nós demos ênfase especificamente no resultado de alguém privar-se da graça de Deus. E eu li a tradução, o texto, no versículo 15, a linguagem de hoje diz: tomem cuidado para que ninguém abandone, para que ninguém se prive da graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. O texto bíblico diz que uma pessoa pode se tornar semelhante, em outras palavras, a uma planta amarga. Por quê? Porque ela se desligou, ela abandonou a graça de Deus. Nós caminhamos pela Escritura, lendo o episódio que Esaú manifestou isso. Ele se apartou da bênção, ele repudiou a bênção, ele se privou da bênção de Deus. E o resultado, os irmãos ouviram. Nós queremos abordar um pouco mais hoje deste assunto seríssimo e que é tão sério, irmãos, que explica se alguém aqui hoje está se preparando para se desviar. Vou repetir. Este assunto que nós estamos abordando explica, claro, para a própria pessoa, e ela deve orar pedindo misericórdia, que ela está se preparando para largar o caminho. O processo para a destruição já pode ter começado. Quero lembrar os irmãos que o processo para a bênção também foi estabelecido, e Deus nos abençoe que na nossa mente e no nosso coração tenhamos Ele e somente Ele. Quero explicar melhor. Quando falamos, por exemplo, sobre o adultério, o texto de Provérbios vai dizer que não se deve nem mesmo chegar perto da porta da casa da mulher adúltera. Uma pessoa que está se preparando para se desviar, ela está na porta batendo papo com ela e acha que pode controlar a situação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Ou seja, a palavra de Deus e as pregações, elas são de extrema necessidade para trazer disciplina. Disciplina significa correção. E correção preventiva são as pregações, os estudos bíblicos. No decorrer da caminhada, nós encontramos inúmeras pessoas que não entendem por que é que a desgraça bateu a porta. No entanto, a Bíblia traz a informação clara, evidente. Traz clara informação. Um outro exemplo do que eu estou dizendo é ler o Salmo 1, por exemplo. Salmo 1, irmãos, todo mundo conhece. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, uma pessoa que está se preparando para ter problema, ela está ouvindo o conselho dos ímpios. Quem não quer ter problema, quem quer ser feliz, não ouve conselho do ímpio, ouve o conselho da palavra. Bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, uma pessoa que está se preparando para ter problema, ela está no caminho dos pecadores. Ela faz o que os pecadores fazem. E ela acha que pode controlar. Está tudo certo. Está tudo bem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não participa, não se assenta da roda dos escarnecedores.
que não participa daqueles que zombam das coisas santas. E eu tenho dito que tem muita gente que zomba e não sabe, acha que é brincadeira, pastor. Por exemplo, você não vai me ver, em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia de mim, contando uma piada, ou zombando de alguém, de alguma coisa relacionada a dons espirituais. Não faça isso, viu, irmão? De vez em quando você ouve alguém com brincadeira, não é? Normalmente é quem não compreende, quem não tem, né? Não tem, fala do que não sabe. Não deveria. Cuidado. Então, a Bíblia, ela nos orienta. Ela traz orientação que nos diz hoje se nós vamos ter sucesso ou não. E em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Eu volto a dizer, eu não estou pregando aqui para uma meia dúzia. O pastor está falando isso para mim. Não é para você, meu irmão, é para a igreja. É para quem está distante vendo pela internet. É para aprendizado nosso. Que ninguém aqui precisa ouvir essa palavra. Mas você está ao redor de muita gente que precisa. E eu, tendo aprendido a palavra, eu posso agora ministrar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então eu quero abordar um pouco mais sobre esse assunto. E o verso 17 diz que, na linguagem de hoje, né? O texto, como vocês bem sabem, o escritor de Hebreus dizendo, depois ele quis receber a bênção do Pai. Não é? Na verdade, tem que ler o verso 16 para entender, né? E tomem cuidado também que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos, seu direito de filho mais velho, de primogênito, né? Como bem vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou, foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. O texto mostra que alguém pode ser rejeitado por Deus. Irmãos, o texto falou de Esaú. Alguém lembra uma outra pessoa que foi rejeitada por Deus no Antigo Testamento? Foi depois de Esaú e antes de Jesus. Ficou bom assim? Foi depois de Esaú e antes de Jesus. Quem foi que foi rejeitado por Deus? O rei Saul foi rejeitado no trono. E foi rejeitado por quê? Por causa da desobediência. Deus colocou outro rei. Só que o problema é que Esaú não saiu no outro dia do reino. Dá a entender a Bíblia que ele ficou possesso de demônios, oprimido de demônios, pelo menos 15 anos, no mínimo 15 anos, no mínimo. E aí vem o entendimento do texto de Hebreus, que a pessoa que rejeita a graça, o favor não merecido, aquilo que é santo, ela só tem um caminho, irmãos, porque se uma pessoa, o próprio Jesus disse, né, não se pode conceber outra forma. Uma árvore só pode dar fruto bom, aliás, um rio, né, uma fonte, só pode dar fruto, só pode dar água conforme for a sua fonte. Uma fruta só pode vir de uma árvore, o qual é a sua origem. Não se pode conceber uma árvore dando fruto de outra espécie. Então, quando uma pessoa
desconecta-se de Deus. Ela rejeita as coisas santas. Ela deixa de ter o que Deus tem. E ninguém quer deixar de ter o que Deus tem, irmãos. Todo mundo quer o que Deus tem. Todas as pessoas querem o que Deus tem. Deus tem paz, Deus tem amor, Deus tem alegria, Deus tem mansidão, Deus tem um caráter abençoador, Deus tem, todo mundo quer. Só que só existe um caminho, somente um caminho para que tudo de Deus se revele. Você precisa passar pelo Filho. A sua conexão é o Filho. E como assim a conexão é o Filho? Você olha para o Filho e você copia do Filho como agir, como pensar, e assim você estará agradando a Deus na sua vida. Se torne um discípulo. Muito bem. Nós lemos aqui a parte onde Esaú profanou, rejeitou as coisas santas, que é o capítulo 25, a partir do versículo 27, que diz que eles cresceram, um se tornou caçador e o outro habitava com sua mãe. Isaac gostava mais de Esaú, e Rebeca gostava mais de Jacó. Esaú foi caçar, não pegou nada, estava com a fome braba, e aí encontrou com Jacó, tendo feito uma comida maravilhosa, um guisado de lentilhas. Comi lentilha já, eu acho que 2 vezes na vida, não gostei de jeito nenhum. Quando eu li esse texto, eu digo, meu Deus, costume é costume, comida é comida, né? Porque ou ele estava com muita fome, e aquele guisado realmente era saboroso por causa disso, ou realmente Jacó era bom de cozinha, meu irmão. Ele era bom mesmo de fazer um alimento. E ele trocou a primogenitura. Ele disse, olha, de que me serve essa primogenitura, essa bênção da primogenitura, se eu estarei morto? Do que me serve? Não é? Note que Abraão pensava diferente, não é? Abraão pensava diferente, irmãos. O que Deus requereu de Abraão? Dai-me o teu filho, o teu único filho. E aí o que foi que aconteceu? Abraão deu. Na hora que levantou o cutelo, faca para fazer sacrifício, é uma faca de pedra, o Senhor bradou dos céus e disse, Abraão, não faças nada com o menino. Hoje sei que você não tem nada mais de precioso além do Senhor. Em resumo. O texto de Hebreus vai dizer que Abraão acreditava que Deus ia ressuscitar o seu filho. Então veja bem, olha a visão de Abraão. Morto ainda, sou abençoado. A visão de Esaú, vou morrer, e morto não tem bênção. Acabou. Esaú entendia, fui escolhido, mas se eu morrer, nem Deus pode fazer alguma coisa. Entenderam, irmãos? Quando entenderam, digam amém. O que a Bíblia está nos dizendo? Aí nós relatamos, Esaú, ele jogou fora o quê? Ele jogou fora a proteção de Deus. O Senhor disse para Abraão, e essa bênção passaria de geração em geração. Far-te-ei uma grande nação e te abençoarei. E abençoarei as nações. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Quem te bendizer, eu abençoarei. Esaú jogou fora isso. Depois de termos abordado isso, irmãos, claro, não dava tempo. Mais à frente aí no capítulo, logo à frente, o texto em que, capítulo 27, Jacó toma a bênção de Esaú.
É um texto longo, nós não vamos ler, mas eu quero narrar. O texto diz, no capítulo 27, que Isaac mandou chamar Esaú, já estava ficando velho, vou ler o primeiro versículo, quando Isaac estava velho, e seus olhos se enfraqueciam de maneira que não podia ver. Mandou chamar Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: filho, respondeu ele, eis-me aqui. O pai, Jacó, Isaac, orientou o seu filho que fosse caçar e fizesse um guisado conforme ele gostava. A esposa de Isaac, Rebeca, ouviu, mandou chamar Jacó e preparou Jacó para tomar a bênção do seu irmão. Jacó respondeu para a própria mãe: mas minha mãe, o meu pai, se ele descobrir, ele vai me amaldiçoar. Ele vai me amaldiçoar. O versículo 13 do capítulo 27, acompanhe. Disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai e trazei-mo. Ele foi fazer o quê? Ele foi pegar 2 animais, ela matou, fez o banquete e ele levou para o pai. Chegando lá, o pai se admirou e disse: mas já? Aí Jacó mente a primeira vez. O Senhor teu Deus, ele foi pelo menos honesto, né? O Senhor teu Deus, porque não era o dele, mandou a caça ao meu encontro. Ou seja, eu ia chegando. Eu me lembro quando eu ouvi as histórias lá do Acre de caçador, né? Um amigo nosso lá, querendo contar como no seringal que ele fazia parte, lá chama seringal, é uma delimitação de terra bem grande, aonde mora muita gente, seringueiro, e chama seringal. E ele disse que lá era tão farto de caça, que ele, com a sua espingarda, mirou numa ave chamada nambu. Alguém já ouviu falar? Nambu. Sabor de galinha, mais ou menos. Já comi. E aí, chegando lá, descobriu que, acertando o nambu, acertou outros animais e estava ali no chão. Se ajoelhou para agradecer. Quando se ajoelhou em cima de um jabuti que ia passando. Levantou as mãos para agradecer, fechou a mão, pegou outra ave que ia voando. Essa era a linguagem de Jacó, irmãos. Eu ia chegando no campo e a caça veio ao meu encontro. Está aí nos versículos seguintes. Quando o pai dele, então, se tem por satisfeito, ele começa então a abençoar. E ele abençoa e depois come. E o irmão Esaú chega em casa. E aí está formado a problemática. Irmãos, como é que essa problemática se formou? Como? Primeiro, era um lar abençoado, descendentes abençoados. Mas havia uma visão onde um gostava de um filho e o outro gostava do outro. A casa estava dividida. Meios para alcançar a destruição no lar. Basta você amar mais um do que o outro. Só basta fazer isso. E quando isso acontece, você ensina o filho também a fazer o mesmo. Jacó e Esaú têm um problema de relacionamento, que agora Jacó tem que viajar e ir embora. E Rebeca
não tinha um compromisso com outro meio, mas ela queria ver a todo custo seu filho abençoado. Irmãos, para Rebeca, Esaú não precisava ser abençoado, mas Jacó sim. Jacó sim. Muito bem, nós já abordamos bastante sobre isso. Eu quero dar ênfase aí no que a Bíblia diz, algo muito forte para a nossa vida. Porque o texto diz que ela disse, no verso 13, ela disse, olha, sobre ti, sobre mim, seja a tua maldição. Ele ia mentir à vontade. E ele então declara, sobre ti seja a minha maldição. Vá mais à frente, no final do capítulo 27, no versículo 46. Verso 46. Deu uma briga grande na casa e Esaú começou a fazer o que era errado. Veja bem, Esaú havia dito que não queria a bênção. E ele ficou sem a bênção. Ficou com grande ira e começou a reproduzir a ira. Verso 46. Então disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas dentre as filhas desta terra, de que me servirá a vida? E aí, estudando o texto, você vai entender o seguinte: Esaú tinha tomado esposas dessa terra, mulheres que adoravam outros deuses. E esta mulher, chamada Rebeca, a mãe dos dois, já estava agoniada com as noras, esposas, dá a entender que é mais de uma, esposas de Esaú. Uma hora ela quer a bênção, a todo custo, e declara uma maldição sobre ela mesma. Outra hora, o ambiente da sua casa é um caos. Os filhos querem se matar e não entendem por quê. Irmãos, o texto aqui não mostra um só momento de Rebeca dizendo: eu sei que eu busquei a minha destruição. A minha casa está assim, porque foi isso que eu ensinei. Oh, dura coisa de fazer, irmãos. Dura coisa. Dura coisa é reconhecer o nível de problemática gerado pela pessoa. Pastor, mas Deus não se meteu. Irmãos, está assim de gente que quer responsabilizar Deus pelas coisas ruins que acontecem. E absolutamente, Deus já estabeleceu que o pecado não dá futuro. Primeira vez que Deus disse isso, falou para Adão e Eva: se comer, morre. E morrer significa se privar da graça de Deus. Se morrer, se comer, vocês vão ser separados da minha presença. Vocês vão se privar da minha graça. Aí o que gerou, irmãos? Entre Adão e Eva? Gerou Adão e Eva a se vestir, pois não tinha se sentir à vontade diante de Eva. E ela também diante dele. Gerou medo de Deus, gerou o sentimento ruim, Caim matando Abel, foi tudo isso que gerou. Se privou da graça, não quis a presença de Deus, não é? É isso que dá. Em outras palavras, que o Senhor nos ilumine, para que saibamos o que é que nós vamos ter daqui a um tempo. O que é que nós vamos ter? O texto bíblico diz mais. Acompanhe aí, capítulo 28. No capítulo 28, só retornando no versículo 46 ainda, Rebeca manda
Jacó para fora porque não queria que ele casasse com as mulheres daquela terra. E aí, lá no versículo 7 do capítulo 28, diz assim. Vamos ler o verso 6 também, irmãos. É muito texto, eu estou aqui escolhendo, mas não tem jeito, nós vamos ter que ler mesmo. Vendo, pois, Esaú, que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá, o quê? Mulher para si. E que andou, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Irmãos, aqui comigo. Vamos relembrar quem é Canaã, irmãos. Porque se ouve muito sobre Canaã e se perde verdadeiramente o que é Canaã. Pastor, Canaã não é a terra que mana leite e mel. Percebeu aí como se perde? Canaã, irmãos, é a descendência de Noé, um dos filhos de Noé, que cometeu erro. Você lembra? Ele viu a nudez do seu pai e ele foi amaldiçoado pelo pai. E a sua descendência se tornaria sujeito aos outros dois irmãos. No caso aqui, Isaque, Abraão, é da descendência dos outros dois irmãos de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. É até interessante observar isso, que quando se vê lá, por exemplo, Deus chegando, chamando Abraão, isso estava previsto na aliança que fez com Noé. Porém, Abraão lançou-se e obedeceu. Quando Isaque diz aqui, não case com as filhas de Canaã. Canaã era uma pessoa. Era uma descendência. Isaque estava dizendo, se você casar, haverá um problema. Porque Canaã será sujeito aos descendentes de Noé, os outros dois, o qual nós somos descendência. E se você casar, você quebra o princípio de aliança em Noé. Por isso que nós não cremos, mais uma vez, irmãos, esse é mais um texto seríssimo sobre casamento com quem não serve a Deus. Isso aqui é de arrebentar. Tem gente que quer pagar para ver. E talvez porque Deus é poderoso, e Deus vai dar força. Irmãos, não é assim que funciona. Deus quer orientar você agora, que você tem que estudar para você se dar bem e você ir à universidade, você vencer e você conquistar. E não quando você estiver velhinho, você entender que fez um monte de coisa que não deveria. E só aí, quando a vida já passou. Quantos estão entendendo, irmãos? Olha só aqui como não podemos ter amargura no coração. Esaú ouviu a orientação. Esaú ouviu a orientação de Isaque para Jacó. E ele que estava magoado com Jacó, com o pai, com a mãe, com todo mundo. O que ele fez, irmãos? Vamos ler? Versículo 7.
E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú e Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmão de Nebaiote. Olha só, Esaú viu que o pai orientou Jacó a casar com os descendentes de Noé, que estavam debaixo da bênção. E viu que o pai não queria que Jacó casasse com as filhas de Canaã. Tendo visto isso, o que ele fez? Encontrei uma forma de atingir o meu pai e a minha mãe. Vou me casar com as mulheres que eles não querem que casemos. Retornando no texto de Hebreus. Não se prive da graça de Deus. Não se torne, em linguagem de hoje, não se torne uma árvore venenosa. Na tradução contemporânea, não retire de você toda a amargura, a mágoa, o vazio, a tristeza, as dores, por se privar da graça de Deus. Não se torne uma árvore venenosa que envenena as pessoas ao redor. Esaú se tornou uma árvore venenosa. Se tornou, irmãos. Um dia desse eu tive que dizer, eu não gosto de dizer isso, mas um dia desse eu tive que dar uma chacoalhada no marido, um irmão, um esposo, né, de uma pessoa, e eu tive que dar uma chacoalhada dizendo, olha só, hein, crente também se separa, tá? Não que eu estivesse dizendo que ele deveria se separar, mas eu estava dizendo sim, paga para ver, paga. Tu não busca a Deus não, para tu ver. Claro que não vem o caso quem é a pessoa, porque isso é só ser humano. Nós estamos falando de uma forma geral. É todo mundo, irmãos. É o pastor, é o pessoal da recepção, né? Se fosse Assembleia de Deus, está dizendo porteiro, né? É o pessoal da recepção. É só todo mundo. Se alguém deixar de buscar a Deus, está plantando amargura. E isso vai abrir um vazio. Daqui a pouco a pessoa começa a pôr falta nos pais. Você nunca viu um adolescente fazendo algo só para atingir os pais? Aí agora vem a pancada para abençoar. Presta atenção. Em nenhum momento aqui deste texto, desta narrativa, você vê Rebeca se arrependendo do que fez. Meu irmão, uma das coisas mais difíceis que tem é uma mãe reconhecer que fez errado com os filhos. Só Deus, só o Senhor. Rebeca deveria ter dito, eu plantei tudo isso. O que eu aconselho, meu irmão? Há uma estrutura de Deus, aonde Rebeca era para ter corrido em Esaú e pedido perdão. Me perdoe por não ter te amado. Mas o orgulho não deixou. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu creio que não vou falar isso não. Eu ia dizer que eu percebi que uma das coisas que a gente mais tem que orar aqui na nossa cidade é por humildade, capacidade de reconhecer que errou. Tem erros que a gente comete, por exemplo,
Quando terminar o culto, eu tenho que chamar uma pessoa e pedir perdão por uma coisa que aconteceu há meses atrás e a pessoa nem sabe que eu vou pedir perdão a ela. E eu já sei que eu vou ouvir assim, mas eu não entendo. Digo, mas o Senhor no meu coração falou que eu errei. E é claro, quando eu orava, percebi o capeta querendo tirar o interesse de ministrar o que Deus está mandando, como que dizendo, eles vão falar isso e vão falar aquilo, mas você que não. Irmãos, não confunda firmeza, e eu já tenho dito, o pastor é firme, com dureza. E não confunda amor com aceitar tudo, porque quem ama mesmo repreende. Mas você pensa que a maioria gosta? Gosta não. Isso é do ser humano, irmãos. E você e eu, todos nós temos que pedir 1000 vezes misericórdia. Eu estou dizendo aqui, eu estou pregando aqui que tem uma porção de Esaú sendo gerado. E que lá na frente vai desperdiçar a própria vida para revidar em mágoas. Você trata na sua família com amor e carinho. E quem ama mesmo, às vezes, tem que ser firme. E quem ama mesmo, às vezes, tem que ser duro. A Bíblia diz, irmãos, que a mãe que ama o filho repreende. Do contrário, chorará. Deixa o bichinho, deixa a polícia acertar o caminho dele quando ele crescer. Deixa. Onde é que se aprende a respeitar, irmãos? Na igreja, na escola, em casa. Você sabia que se você respeita o pastor, você está ensinando seus filhos a respeitar o pastor? Porque, afinal de contas, olha só uma coisa que acontece, tá, irmãos? Isso aí, eu tenho 22 anos na fé praticamente. E agora eu cheguei a essa conclusão lá desde o Acre. Eu não me lembro de um filho de alguém que tinha problema com o pastor que permaneceu na igreja. Normalmente eles saem. Porque para pensar um adolescente ouvindo em casa que a liderança não é boa, que o pastor não é um homem de Deus. Aí o pai depois vai chegar e dizer, opa, você vai ser membro da igreja, não vai? Vai não. Vai ser Esaú. E aí eu estou, para te ensinar, para te abençoar, estou quebrando o protocolo de que essas coisas a gente pode até pedir para outra pessoa falar, porque senão vai para o lado pessoal. E eu largo fora isso porque eu amo você e eu preciso te ensinar. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Isaac recebeu a promessa, mas fez errado também. Ele preferiu o caçador. Ele preferiu um que se identificasse com ele. Agora, eu particularmente creio que Isaac tinha uma frustração, porque Isaac não era de caça, não era um rapaz de caça, ele era um homem que vivia em casa. Tudo indica que Isaac, estou falando para vocês, tudo bíblico, tá? Tudo indica que Isaac projetou o que ele não fez no filho. Isso pode acontecer aqui na igreja. O pai, quando era jovem, tinha maior vontade de fazer jiu-jitsu. Aí, agora, coitado, o menino tem que vir para o jiu-jitsu, meu amigo. Porque o pai disse que menino bom é menino que participa do jiu-jitsu, ó. Aí o Marcão, os meninos, a liderança, não sabe por que esse menino vem com a cara feia, parece que ele já deram um mata-leão nele 3 vezes. É o Esaú que estão criando.
Quantos estão entendendo, meu irmão, em nome de Jesus? Então, como é que resolve isso? Eu vou interferir na desgraça pedindo perdão. Eu vou interferir na destruição. Quando é que eu sei que há destruição sendo formada? Tem uma vigília, eu tenho outras coisas mais importantes. Irmãos, esse é o discurso difícil para pastor. É discurso difícil, é uma mensagem difícil. Mas não vou nem dormir hoje à noite por causa disso. Irmãos, um dia eu pretendo, não vai acontecer porque Deus vai abençoar hoje. Mas se eu saio daqui da igreja no meio de uma vigília para rodar o frade todo, eu acho que eu ia me surpreender. Nós já fizemos de tudo, já fizemos todas as orações nos horários possíveis. O líder da intercessão um dia chegou para mim e disse: pastor, tem uma pessoa que sempre me pergunta sobre a vigília, mas nunca vem. Eu digo a você que nós precisamos rever conceitos, porque no futuro, essa criança, ou a criança que ainda virá, talvez você ainda está até solteiro, vai casar um dia, vai ter filhos, amém? Depois do casamento, você vai querer que ela seja uma bênção. E os nossos filhos só serão o que nós somos. Irmãos, Jacó, ele era um homem de Deus? Não era. Homem de Deus ouve que tem que mentir e mente? Sim ou não? Não. Pastor, mas Jacó se tornou uma bênção depois que se converteu. Glória a Deus por isso. E Esaú? Esaú gerou uma nação chamada de Edonitas. O hedonismo, irmãos, se refere a uma idolatria, a idolatrar, uma idolatria que afrontou a Deus em vários episódios do povo de Israel. Os edonitas eram um povo extremamente violento. E violência, irmãos, começa onde há engano, desprezo, pessoas desprezadas, pessoas repudiadas, pessoas que não foram amadas corretamente, são candidatas à violência em algum tipo. E aí eu digo a você, e aí, meu irmão, eu me tremo todinho o que eu vou dizer para você agora. Quando eu vou orar, eu já disse outras vezes de outras formas. Quando eu estou buscando a Deus, tem uma coisa que eu oro especificamente, eu não deixo de orar por essa igreja e pelas famílias. Eu sou seu pastor. Eu me tremo todo com as coisas que eu vejo. O pleno andamento do hedonismo sendo gerado. Quando é que eu vou garantir a bênção? Quando há conversão, quando há mudança. Quando é que eu vou garantir uma planta venenosa crescer e enfermar o meio que ela foi inserida? Quando eu largo Deus, quando eu coloco Deus no final, quando eu não quero mais as coisas do Senhor, quando eu estabeleço do meu jeito a obediência. Meus irmãos, Jesus tem poder. Que o sangue do Cordeiro seja derramado. Seja sobre a minha vida, é isso que eu quero dizer. Seja sobre a sua. O Senhor nosso Deus quer fazer uma obra. Mas como fazer com Jacó ouvindo conselho errado e obedecendo? Um dia, irmãos, uma pessoa me veio me perguntar: pastor, lá no colégio querem que eu faça isso e aquilo outro. Aí eu disse assim, eu digo, mas, e vai ganhar ponto? Vai ganhar ponto, pastor. Aí eu digo, mas onde é que está escrito que para se vestir do negócio gera ponto? Aí eu digo, é para me rir agora ou rir depois?
Porque todo mundo sabe que colégio nenhum pode obrigar ninguém a nada deste tipo. Todo mundo sabe, irmãos. Depois, faz muitos anos, eu descobri que, na verdade, o aluno queria muito. Queria muito. E aí fez de conta que era obrigatório. Você, pai, você, mãe, você tem essa capacidade de perceber quando seu filho quer muito? Ele quer muito. Você tem a capacidade de perceber que você quer muito uma coisa que não vai abençoar. Eu queria tanto que meu filho se interessasse por aquela moça. Ela é de uma boa família. Você tem ideia do que você está fazendo? Pastor, qual é a forma certa? Senhor, é o Senhor que dá uma boa esposa. Do Senhor, o texto de Provérbio, irmãos. Do Senhor vem a boa esposa. Ih, pastor, então eu sei por que eu estou com a minha. Ela pode dizer aí. Alguém já dizia que não vigiou, veio o capeta e plantou o joio. Estou incentivando você a desprezar sua família, não. Mas se você está ciente disso, você trata de botar o joelho no chão, pedindo misericórdia, por não ter buscado a Deus, por não ter buscado a presença de Deus. Moça que está solteira, porque fica escolhendo a estética. Rapaz que está solteiro, porque fica olhando o exterior. Você tem que escolher ajoelhar. Você precisa escolher se ajoelhar, meu filho. Você precisa escolher buscar a Deus. E não tem como fazer, irmãos. Tem que buscar a presença do Pai. Você precisa buscar a presença de Deus. Irmãos, buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, precisa entrar na nossa vida. Não há como entrar na presença de Deus de qualquer jeito. É verdade, Israel veio a ser uma grande nação, mas Deus converteu o coração de Jacó. Deus converteu o coração de Jacó, irmãos. Eu estou dizendo aqui hoje à noite que tem muita gente que está que nem Isaac e Rebeca, se portam como se não soubessem da briga dos filhos. Já não se ouve mais, irmãos, o que se ouvia dos nossos queridos que hoje estão aqui já com seus 60 anos. Quem tem aí hoje seus 50, 60 anos, pelo menos, 45 anos, eu acredito, lembra que quando dois filhos brigavam, o pai pegava e botava para se beijar praticamente. Quem aqui lembra disso, irmãos? Hoje em dia não. Bichinho, tenho orado por ele. Minha irmã, ore e haja. Tem que orar e agir. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós sejamos cheios de humildade. Que nós não deixemos nenhum problema se formar na nossa casa. Se tiver um problema de relacionamento, nós vamos consertar. Se alguém está chateado, magoado, irritado, porque foi desprezado, nós vamos abraçar, pedir perdão. Nós não podemos permitir o mal continuar. Se tem coisas erradas, mentiras que precisam ser reconhecidas, coisas erradas que fizemos com pessoas, nós temos que nos converter. Converter significa fazer o contrário. Então é pedir perdão para a pessoa. Eu estou pregando aqui que Deus tem um interesse enorme de abençoar as famílias. Deus quer abençoar a sua casa. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Naquilo que o Senhor falou ao teu coração. Ore agora. Talvez pessoas ao sair daqui vão procurar os filhos e pedir perdão por atitudes. Alguns pais às vezes não fazem isso porque tem medo do filho não respeitar mais. Depois que você pedir perdão, você vai dizer para ele, eu sou seu pai. Mas o que é certo é certo. Nós somos servos de Deus em primeiro lugar.
a pessoa que você feriu, a pessoa que você desrespeitou. Procure essa pessoa e conserte a sua vida diante do Senhor. Ore. Marido, você que precisa pedir perdão para sua mulher, peça perdão ainda hoje. Se quiser, já aproveita agora aí, já dá um abraço nela. Esposa, se você precisa pedir perdão a seu marido, já aproveita aí agora e dá um abraço. Só se você tiver isso para fazer. Em nome de Jesus. Meu Pai, colocamos diante de Ti as famílias. Como o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Meu Deus, como tem me agoniado. Como tenho sentido. E o que eu posso fazer é orar e ensinar. Meu Deus, fale ao coração desse teu filho. Fale ao coração da tua filha. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, meu Pai. Meu Deus, retira a revolta do coração dos filhos que hoje são pais. Retira a revolta do coração dos filhos que hoje são pais, Senhor. Retira a revolta do coração desse filho. Que o pai não sabe, mas tem raiva. Retira a decisão de magoar os pais. Meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Tem misericórdia desse filho, Pai, que ouviu que é um peso, que é um fardo.